Agora eu convido você a mergulhar conosco numa pergunta. Onde é que está Bruno Leal? Não existe resposta a isso há 20 anos. O caso do garoto que desapareceu numa pequena cidade do litoral do Rio Grande do Sul tinha 9 anos e já estava encerrado. Mas agora um delegado resolveu retomar as investigações e reacendeu a esperança dos pais que nunca desistiram de buscar o filho. Bruno não foi a única criança que sumiu em Imbé nesse mesmo ano. Os pais de Bruno olham para o mar como se esperassem uma resposta para a pergunta que repetem há 20 anos. Descobriu onde está o Bruno, o que aconteceu com o Bruno. E ninguém sabe responder, nem o juiz do caso. Havia cogitações sobre o que poderia ter acontecido com aquele menino, mas nada conclusivo. Onde estará o filho deles que desapareceu quando tinha 9 anos de idade? Alguma coisa aconteceu, ninguém some do ar. Num outro bairro, perto dali, esta mulher repete a mesma pergunta. Só que até hoje nada. A filha dela, que tinha 4 anos, também sumiu quando brincava na porta de casa. Mas foi muito rápido. Porque a minha irmã só entrou, a mãe disse, cadê a Gisele, nega? As mães deixaram a guria brincando na frente da casa. As duas crianças moravam em Imbé, no litoral do Rio Grande do Sul. Relativamente perto uma da outra. Elas desapareceram quase ao mesmo tempo. Um mistério que ainda intriga os moradores da região, os pais e a polícia. Isso foi sempre um grande mistério em Imbé. Imbé tem pouco mais de 20 mil habitantes, mas chega a quase 100 mil durante o verão. E foi durante o verão de 1999, numa tarde ensolarada e quente, que Gisele desapareceu. Tinha um portão aqui do lado e a minha filha veio dentro para atender o neném. E aí os pais falaram, cadê a Gisele? Ela disse, ficou ali, mãe, eu só vou lá buscar ela, que eu fui não achei mais. De tão assustada, a mãe de Gisele demorou a entender o que havia acontecido. Eu procurei a guria embaixo da casa, para ver se ela não tinha escondido, ela tinha escondido de mim. Não, depois que eu vi que ela estava falando a verdade, eu fui a loucura, né? Na época, a cidade toda se uniu em busca de Gisele. Fizemos foto, botei uma faixa na frente da minha casa, se alguém soubesse alguma coisa, alguma notícia, que falasse, visse alguma coisa, né? A polícia fez buscas na região, colheu depoimentos, fez interrogatórios. Eu apertava esse, era que não podia fazer nada, que não tinha prova, que não tinha, né, ninguém suspeito. 2 anos depois do desaparecimento, Zilda recebeu uma ligação. Alguém tinha reconhecido a menina numa escola em Criciúma, no estado vizinho de Santa Catarina. Daí eu fui na escola, justamente, a menina era idêntica. Mas não era minha filha, eu estive perto, conversei com a menininha, tudo, não era. Depois disso, não surgiu uma única pista sequer sobre o paradeiro da menina. A gente entra em depressão, né? Até hoje, depois nunca mais é a mesma pessoa. A família e os moradores da região ainda procuravam por Gisele quando, 6 meses depois, um menino que morava a poucos quilômetros da casa dela também desapareceu. Ele se chamava Bruno, tinha 9 anos e havia saído de casa de bicicleta para encontrar o pai que trabalhava perto daqui. No caminho, ele passou por essas praias bastante desertas durante o inverno. A única pista sobre o desaparecimento era a bicicleta do menino, que foi encontrada pelo próprio pai, abandonada neste banco de areia. Eu não gosto de vir aqui, não. Eu relembro muito o que aconteceu, né? Não foi eu que achei a bicicleta, mas eu sei que meu filho passou por aqui pela última vez. Uma semana depois, os pais de Bruno foram procurados por um homem que eles não conheciam. Ele veio e se apresentou na nossa casa como um vidente que ia ajudar a procurar o Bruno e começou a ajudar a procurar. Desesperados, eles aceitaram a ajuda. Até a polícia fez buscas em lugares indicados pelo homem. Procuro lá em tal lugar, uma estradinha de chão batido, uma casa velha de madeira, sabe? E a gente saía assim sem ter uma direção certa para ir.
As indicações eram tão improváveis que a polícia passou a investigar o suposto vidente e logo encontrou indícios que apontavam para a participação dele no desaparecimento de Bruno. E o delegado via no carro dele a marca do guidão da bicicleta do Bruno. Do pedal também. Do pedal, daí foi ver e pediu uma perícia, ele já prendeu o carro. E foi comprovado que aquele carro bateu naquela bicicleta. No porta-malas tinha marcas de sangue e fios de cabelos claros, como os de Bruno. Foi feito um DNA, o DNA deu inconclusivo. Os cabelinhos dele não deu para fazer um DNA porque disseram que não tinha cubo. Era pouco. Era material. pouco, mas não era pouco, não. Tinha 9 fios de cabelo. Mas a perícia indicou que um amassado na lateral do carro tinha sido provocado pelo pedal da bicicleta de Bruno. Teria ocorrido um atropelamento, abalamento do carro, onde teria eventualmente batido com a cabeça, ou compatível com o tamanho de criança, marca de tinta, o pedal da bicicleta, tinha sangue no porta-mala e o DNA na época, o exame de DNA, não era completo para dizer se esse sangue era ou não do Bruno. Ao mesmo tempo, outras ocorrências estranhas aconteceram durante a investigação. Quando fez escavações na praia, a polícia encontrou uma imagem macabra enterrada no lugar onde a bicicleta de Bruno foi encontrada. E perto dali acharam uma cruz de madeira e um papel com o nome do menino escrito 7 vezes. Foi feita uma busca na casa do suspeito. Tinha 2 passaportes, porque o delegado achou na casa dele, de 2 mulheres estrangeiras que ficaram hospedadas na casa dele. Era uma da Itália e outra da Alemanha. E um revólver carregado foi apreendido. O bastante para a polícia pedir a prisão preventiva do suspeito e de pessoas ligadas a ele, como conta o juiz que cuidou do caso na época. Era uma prisão temporária que foi decretada de um grupo de pessoas e foi renovada por mim também, essa prisão temporária. Preso, o suposto vidente foi interrogado com o uso de um detector de mentiras. Mas como havia tomado medicamentos controlados no dia do teste, o resultado foi inconclusivo. Eu denunciei na época por homicídio culposo, porque não teria motivo, ao menos motivo escancarado, de intencionalmente matar o menino, então que teria sido um acidente. Mas o pedido foi rejeitado pelo juiz. Os indícios apontavam para uma série de coisas, inclusive a possibilidade dele estar vivo. E se há a possibilidade da vítima estar viva, é absolutamente impossível receber uma denúncia por homicídio, por ausência de prova da morte. Na época, o suspeito foi condenado apenas por posse ilegal de arma de fogo. Sem provas materiais ou testemunhais, o inquérito foi arquivado. O mesmo inquérito que a mãe de Bruno guarda com todo cuidado junto às roupas do menino. O inquérito a senhora também guardou, são centenas de páginas. São 714. Ela tem também recortes e mais recortes de jornais, um material que há anos Dona Deversina não mexia. Na verdade, nesses 20 anos é a primeira vez. A senhora guardou tudo por quê, Dona Deversina? Não sei, é porque tem a história do Bruno aí, né? Se um dia eu não estiver mais aqui e ele voltar, ele vai saber que eu guardei tudo que pertenceu a ele esses anos todos, que eu nunca desisti, que eu sempre tive à procura dele. Depois de tanto tempo sem informações, os pais de Bruno já tinham perdido a esperança de descobrir o que aconteceu com o filho. Até que o delegado aqui de Imbé encontrou uma caixa esquecida no depósito que fica nos fundos da delegacia. Era o inquérito sobre o caso Bruno. Ele leu todas as páginas, são mais de 700, e ficou com a sensação de que ainda havia algo a ser feito pela família.
Anima um pouco vocês? Anima sim, né? Saber que agora a gente tem um delegado assim que está pronto para nos ajudar, né? Porque for preciso, né? Porque antigamente era, tu ia na delegacia, muitas vezes, o delegado não tá e nem dava mais bola. Aí eu desisti de ir, aí fiquei muito tempo. Com o passar dos anos, eles já nem recebi mais gente na delegacia. Que os pais até hoje... O delegado conta que já conhecia o caso pela imprensa e que se envolveu ainda mais quando foi procurado pelos pais de Bruno. Me encontrei já algumas vezes com os pais dele, né? E sempre me emocionei, porque também sou pai. A mãe me indagou se eu tinha uma prova de que o filho dela estaria morto. Realmente prova, até hoje a polícia não tem. O delegado resolveu rever o caso e chegou a conversar com várias pessoas citadas no inquérito. Conversei com alguns policiais da época, com pessoas que foram ouvidas nos autos, com envolvidos, né, com testemunhas, inclusive com o juiz que despachou, né, o caso na época. Novos exames de DNA foram pedidos nos fios de cabelo e vestígios de sangue encontrados no carro do suspeito. Mas esse material não existe mais. Em razão do tempo transcorrido, não há nenhuma contraprova armazenada para que pudesse alguma perícia ser refeita. Mesmo com as dificuldades impostas pelo tempo, o delegado não desistiu. Ele encomendou para a perícia em Porto Alegre uma projeção de como Bruno estaria hoje, com 30 anos de idade. A imagem foi incluída nas galerias de fotos de desaparecidos. Ele também encaminhou os pais de Bruno para o Instituto de Perícias, onde colheram amostras de DNA que foram incluídas no Banco Nacional de Perfis Genéticos. As amostras foram cruzadas com material retirado de algumas ossadas não identificadas. Foi feito cruzamento aqui no estado do Rio Grande do Sul, foi negativo, e também houve confronto no Banco Nacional, também deu resultado negativo. Mas o DNA pode identificar Bruno se ele estiver vivo. Se o Bruno fizer algum DNA em qualquer lugar do Brasil ou no exterior, nosso DNA vai estar lá, né, para ser comparado com o dele. Ou até mesmo um filho, um neto dele venha fazer, né, vai estar lá o nosso DNA. No ano passado, o desaparecimento de Bruno completou 20 anos e, por isso, para a Justiça, o caso prescreveu. Significa que mesmo que alguém confesse um suposto crime, não será punido pela Justiça. O responsável hoje se apresentasse para mim aqui na delegacia de polícia, confessasse o crime, ele não seria responsabilizado, porque decorreu o prazo prescricional. Ele já teve extinta a sua punibilidade. Todos os anos, no Brasil, cerca de 80 mil pessoas desaparecem. O roteiro nesses casos é quase sempre o mesmo. Os parentes procuram a polícia, que faz buscas e investigações. Mas, diante da falta de pistas, muitos casos acabam esquecidos nos arquivos de delegacias. Só que as famílias, como a de Bruno e Gisele, nunca desistem da busca. Ele está com 30 anos, mas se eu ver ele na rua, eu vou conhecer ele. Eu vou saber que é meu filho. Se eu ver minha filha, eu vou reconhecer ela. Na hora, mesmo de tanto tempo. Nesta batalha solitária, eventualmente surgem pessoas como o delegado de Imbé. Ao remexer no passado, ele devolve esperança às famílias e impede que casos como esses caiam no esquecimento. A mãe quer uma resposta, não quer morrer sem ter essa resposta.